Seja muito bem-vindo, estamos de volta com o programa Escola Bíblica aqui na TV Novo Tempo, ao vivo com você hoje, 15 de junho de 2020. Estamos de volta abrindo a Palavra de Deus e aprendendo dela grandes lições para a nossa vida, lições de esperança, de confiança também nessa temporada Descobertas Bíblicas. Nós demos uma pausa, tivemos então o Esperança em Tempo de Crise e agora estarei com você de segunda a quinta-feira, às 8h30 da noite, a cada semana estudando um tema diferente com a temática geral Descobertas Bíblicas. Daqui a pouquinho, após o intervalo, eu vou trazer para você o tema de hoje, o tema da semana. Não saia daí, vamos estudar juntos, aprender à luz da Palavra de Deus. A gente volta já. Estamos começando Descobertas Bíblicas, é o tema geral dessa temporada aqui no Escola Bíblica. Eu quero agradecer a você que já está com a gente, que já estava aguardando aqui, você assistindo pela TV Novo Tempo ou também pelas redes sociais. Nós estamos transmitindo pelo Facebook da TV Novo Tempo e pelo Facebook da Escola Bíblica e também pelo Instagram da TV Novo Tempo. E é claro, vários canais em todos os cantos do Brasil ou pelas redes sociais fora do Brasil também. Não se esqueça que pelo NT Play você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo e assistir a temática de hoje. Eu quero começar agradecendo de uma maneira muito especial a todos os pastores, apresentadores que estiveram, nós estivemos juntos com você durante basicamente 3 meses aí, né, lendo, estudando a Palavra de Deus, trazendo esperança, conforto, profecia. Mas chegou o momento da gente retomar os nossos estudos aqui. Eu sei que tem muita gente que já estava aguardando, daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço aqui, mas tem muita gente que está chegando pela primeira vez. O programa Escola Bíblica é um programa de estudo da Palavra de Deus. Não é uma pregação, não é um sermão, mas é um momento em que a gente reflete em alguns temas bíblicos, à luz do que a Bíblia diz, à luz do que o contexto presente e do momento que a gente está vivendo. Então hoje a gente vai começar introduzindo um tema muito especial para você. É claro que a gente vai orar ainda, nós vamos anunciar para você o material que você pode ter na sua casa para acompanhar a gente, mas antes eu quero lembrar que nós temos um tema geral da temporada. Nós demos uma pausa na temporada, estamos voltando agora e estamos voltando no capítulo 10 do nosso guia de estudos, ou seja, ou melhor, no capítulo 9 do nosso guia de estudos, e você pode acompanhar aí na sua casa também, tendo o guia de estudos junto com você. O tema da temporada e o tema do guia de estudos é exatamente Descobertas Bíblicas. Se você quiser ter esse material com você, e nós estamos oferecendo para você de maneira digitalizada, é só você fazer o download no biblia.com.br, tá bom? Lá dentro desse site, o biblia.com.br, muito fácil, né? biblia.com.br, você entra e tem vários materiais que a Novo Tempo tem preparado e oferecido para você. E se você quiser acompanhar junto com a gente aí na sua casa esse guia de estudos e o tema que a gente tem abordado aqui, é só você baixar no seu celular ou você também baixar. Eu sei que nem todas as pessoas têm essa facilidade, mas se você tem essa facilidade, de repente, de ter ali uma internet que possa fazer com que você realize isso, baixe no seu celular e você vai poder acompanhar em qualquer canto, tá bom? Estude junto com a gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre as maneiras de você também ter os programas anteriores. Antes de mais nada, a gente vai orar, daqui a pouquinho eu vou mandar alguns abraços e a gente já vai começar o tema de hoje, que é exatamente esse tema do fundo. Dá para a gente ver aqui agora? Deixa eu mudar a câmera aqui para ficar mais fácil até. De repente, quando será a volta de Jesus? Esse é o tema da semana, tá bom? Dessa semana, quando será a volta de Jesus? Vamos orar e a gente vai estudar esse tema muito especial até essa próxima quinta-feira. Oremos a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro, por podermos retornar aqui
sempre sobre os seus cuidados, o seu grande amor e a tua presença. Pedimos mais uma vez que o Senhor abra a nossa mente para a compreensão da tua palavra, porque nós já estamos com o nosso coração aberto. Nos dirija, nos ensine e nos dê coragem de vivermos o que aprendermos aqui. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de começar o programa aqui, eu recebi já algumas mensagens de pessoas que estão escrevendo para a gente pelas redes sociais aqui. O Rivaldo acabou de escrever para a gente aqui pelo Instagram da Escola Bíblica NT, tá bom? Siga a gente no Instagram, Escola Bíblica NT. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço para quem seguiu a gente agora também, tá? O Rivaldo, é uma bênção esse programa estar de volta, glória a Deus. Valeu, Rivaldo, acabou de escrever aqui. A Otacília acabou de escrever também, estou muito feliz com a volta do programa. E o Jorge, maravilha que o programa voltou, que Deus abençoe a todos. Tem mais algumas pessoas que acabaram de escrever um pouquinho antes de começar o programa e eu disse que ia mandar um abraço para elas também. Hoje é o recomeço, pastor, a Ivaniele dizendo assim, quero que mande um abraço para mim, sou de Caxias, no Maranhão, estou ansiosa pelo início do programa. E também, antes da gente começar, que tem que ser bem rápido aqui, a Jéssica Carvalho, é de Aracaju, Sergipe também, um abraço para a Jéssica e também para Expedita, dizendo seja bem-vindo. Estamos de volta, né? Falando sobre a volta de Jesus. Eu queria começar com uma ilustração e a gente vai contextualizar. Hoje é o primeiro dia, né? O primeiro encontro, a gente tem que contextualizar sobre alguns sinais. Sinais da volta de Jesus. O tema geral é esse, é uma pergunta, quando será a volta de Jesus? E até quinta-feira, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos apresentar aqui alguns sinais de que Jesus está voltando. Não é um compêndio, não é uma lista de sinais que a gente tem que seguir um por um, não. Não é numa ordem exata, mas são sinais que Jesus disse que aconteceria antes da volta dele. Interessante a gente entender isso? Então, até quinta-feira a gente vai estudar alguns. Eu me lembro que existem muitas pessoas que nesse momento estão assistindo a gente e tem vários tipos de crenças diferentes. Esses dias atrás eu estava assistindo uma determinada temporada, uma série que tem a ver com religião e com cultura também, e me chamou a atenção dois grupos de pessoas que podem representar você que está em casa aí. Um grupo de pessoas extremamente religiosas, profundamente ligadas às tradições. Um outro grupo totalmente desvencilhado de religião, ligado ao pós-modernismo, à cultura, e eles tinham um confronto tremendo. No meio disso tudo, desse extremo religioso e dessa cultura sem religião nenhuma, existe um Deus que espera de mim e de você um equilíbrio. Não podemos ser extremamente apegados à letra da lei, às normas de condutas, se elas não são valores e princípios. Só a letra, ela não salva ninguém. Mas, no entanto, a gente não pode ir para outro extremo e pensar que tudo pode ser do nosso jeito, que a vida deve ser uma curtição tremenda. Deus tem um propósito para a nossa vida e Ele pede de nós equilíbrio. Para a gente contextualizar aqui, eu queria mostrar para você uma imagem do Covid-19 que você está vendo agora e apresentar algumas informações para a gente contextualizar sobre a volta de Jesus. Mencionando para você aqui, para você que está acompanhando agora, você sabe exatamente nesse momento quantas pessoas já morreram no Brasil vítimas do Covid-19? Nós temos um dado no PowerPoint aqui, mas é tão rápido tudo que eu acabei de atualizar aqui, já mudou tudo, né? Olha só, os dados do PowerPoint são esses, mas eu quero que volte para mim aqui, porque olha só, já alterou tudo. Nesse momento no Brasil, 43.959 pessoas morreram e mais de 888 mil casos confirmados. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento em que as pessoas estão morrendo rapidamente. E muitos estão receosos, muitos seguros, outros inseguros também.
E diante disso, muitas mudanças sociais, muitas mudanças no mundo religioso, muitas mudanças também no meio acadêmico. Por exemplo, você está vendo na tela ali agora, algumas mudanças que tempos atrás a gente só via em filme, né? Ou na televisão, lembra? Quando a gente só via pessoas usando máscaras lá na China. Está lembrado disso? Lá na Coreia. Hoje, você e eu estamos usando. O isolamento social, né? Nós que somos uma cultura extremamente acolhedora, que gostamos de abraçar, hoje mudou tudo isso. E diante disso surge a seguinte pergunta. Eu quero apresentar para você um livro, não é de maneira nenhuma um elogio a ele, muito pelo contrário, mas um livro que tem o seguinte título. Olha o título desse livro aqui. Conhecer o Futuro. Manual prático para conhecer o futuro. Ele é um livro de visões proféticas, espiritualistas. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, existe muita gente diante dessa pandemia que quer saber o seguinte, o que vai acontecer no futuro desse mundo? Quais são as coisas que estão diante de nós? Existem muitas pessoas que acreditam que o ser humano pode revelar o futuro e que o coronavírus ou Covid-19, que toda essa circunstância ao nosso redor, é um determinismo de que algumas coisas vão acontecer. Não é um livro que vai trazer a resposta, mas a Bíblia traz a resposta. Eu quero começar com um texto bíblico de 2 Pedro, capítulo 3, que diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, versos 4 em diante, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus, a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Aqui está dizendo aqui nesse texto de João, ou melhor, de 2 Pedro, menciona que existem pessoas e existiram pessoas religiosas, pelo contexto você percebe isso, que dizem o seguinte, que estão assistindo a gente agora e dizem assim, ok, volta de Jesus, sinais da volta de Jesus, desde que eu sou criança eu ouço falar sobre isso. E nada aconteceu ainda. Mas a Bíblia é clara em declarar algumas coisas importantes. João 14:18 diz assim que Deus jamais nos deixaria órfãos. Nenhum de nós ficaria órfãos. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos para um rápido intervalo, já começamos aqui, e na sequência, após o intervalo, eu quero estudar com você o capítulo 23, 24 e 25 de Mateus sobre o sermão profético. E a Bíblia declara abertamente que esses 3 capítulos apontam os sinais que Jesus disse que aconteceriam antes da volta dele aqui na terra, tá bom? A gente vai começar estudando Jesus e os discípulos lá no Monte das Oliveiras. É bem rapidinho, após o intervalo, a gente vai começar a conhecer se de fato é um livro que traz a resposta para essa pandemia, para o futuro, para o que vai acontecer, ou se é Jesus através da palavra dele na Bíblia. É bem rapidinho, eu te espero. Após o intervalo, a gente vai para a Bíblia, para a palavra de Deus. Até já. De volta com a Escola Bíblica, essa semana vamos falar sobre alguns sinais da volta de Jesus. Hoje a gente vai apresentar pelo menos um deles, amanhã, na quarta e na quinta, alguns outros temas também, tá bom? E é importante você estar com a sua Bíblia na mão, se você tem essa oportunidade, se você tem na sua casa aí. Eu mencionei que nós iríamos mencionar um pouquinho Mateus 23, 24 e 25, e eu quero começar dizendo o seguinte, que essa imagem que você vê de fundo aqui, ela é uma imagem de um contexto muito interessante, o Templo de Jerusalém. Olha o que Jesus, em Mateus 23, verso 38, disse certa vez para os discípulos. Eis que a vossa casa ficará
abandonada. É uma referência ao templo. E o que chama atenção, você já ouviu falar sobre um historiador chamado Flávio Joséfo? Flávio Joséfo, ele viveu no período pós-Cristo ali, judeu tradicional. Ele escreveu um livro chamado Guerra dos Judeus, e ele disse o seguinte, que as paredes do templo, quando Jesus estava conversando ali com os judeus e os discípulos com Jesus olharam para a parede do templo em Jerusalém, que era um lugar representativo para o povo judeu. Aquelas paredes eram comparadas a uma montanha coberta de neve, lindo, maravilhoso. E Jesus chega para os discípulos e diz o seguinte, não vai sobrar nada. Capítulo 23 de Mateus, Jesus descreve uma profecia. Esse templo vai ser destruído. A próxima imagem que você vê aqui é Jesus e os discípulos no Monte das Oliveiras. Vamos ver se eu consigo apresentar aqui a imagem de Jesus e os discípulos no Monte das Oliveiras. Eu quero apresentar então um texto para você. O texto é de Mateus 24, verso 3, que fala exatamente sobre Jesus e os discípulos. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando essas coisas acontecerão, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus disse que o templo seria destruído. E de repente lá no Monte das Oliveiras, onde dava para ver o templo, eles fazem uma pergunta, Senhor, quando é que esse templo, que tanto significa para nós, vai ser destruído? Era muito difícil eles aceitarem a destruição do templo, pois eles associavam a entrada triunfal de Jesus. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém, em cima de um jumentinho? Eles pensavam o seguinte, olha, agora Jesus não vai permitir jamais que o templo seja destruído. Jesus vai tomar a posse e vai se tornar o Messias tão aguardado, tão prometido. Esse texto que a gente leu agora é para responder a pergunta número 1 de hoje. A pergunta número 1 é essa daqui, que eu vou voltar para você, tá? Pergunta número 1, deixa eu voltar. Depois que Jesus assegurou aos seus discípulos que ele voltaria ao nosso mundo a segunda vez, o que os discípulos perguntaram? Eles perguntaram que sinal haveria da vinda de Jesus e da destruição do templo de Jerusalém. Agora, olha que interessante a gente perceber algo aqui que eu queria que você entendesse. Jesus, ele pegou a destruição de um contexto local lá em Jerusalém e ele aplicou essa destruição, os sinais, os fatos que aconteceriam naquele lugar, também ao contexto da volta dele. Então, quando você começa a ler Mateus 24, que fala sobre o sermão profético, não se esqueça de uma coisa muito importante, você que já tem familiaridade com a Bíblia ou não. Aquele texto inicialmente fazia uma referência sobre a destruição de Jerusalém, ou a destruição do templo de Jerusalém. E posteriormente, uma aplicação que Jesus fez com a volta dele. Tanto é que os discípulos perguntaram, Senhor, quando que vão acontecer essas coisas? Quando que o templo vai ser destruído? E quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que o Senhor vai voltar à terra? E Jesus começa a descrever então, para mim e para você também. Eu quero apresentar para você aqui essa imagem da destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Está vendo essa imagem? Henry Miller, que é um historiador também, ele escreveu um livro com o nome A História dos Judeus, de 1830, que conta que quando Jerusalém estava prestes a ser destruída, alguns dirigentes lá de Jerusalém, eles contratavam falsos profetas para anunciar ao povo que Deus não permitiria a destruição de Jerusalém. Flávio Joséfo, que eu mencionei aqui, sabe o que ele diz? Que o povo judeu testemunhou a guerra e eles gritavam de desespero pela destruição de Jerusalém. Sabe qual que é a associação desse acontecimento da destruição de Jerusalém com a gente hoje?
de repente não estamos preparados. Muita gente não está preparada também para os sinais que aconteceram naquela época, que deveria preparar eles para a destruição do templo de Jerusalém e os sinais que têm uma relação conosco também. A pergunta número 2 nos aponta já para o primeiro sinal da destruição de Jerusalém naquela época e do retorno de Jesus. Vamos à pergunta número 2 aqui do nosso guia de estudos. Que descrição profética Jesus fez do mundo à medida em que avançamos no tempo do fim? No guia de estudos tem essa pergunta, né? Jesus descreveu uma profecia. E olha a profecia que Jesus escreveu, Lucas 21, versos 25 a 28. E ele diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O primeiro sinal que aponta a breve volta de Cristo Jesus é que haveria sinal no sol, na lua e nas estrelas. Eu quero mostrar para você aqui uma imagem do sol escurecendo, consegue visualizar aqui? Uma lua vermelha e estrelas caindo. No dia 19 de maio de 1780, aconteceu simultaneamente o escurecimento do sol, a lua se transformou em sangue. Sabe quando foi isso? Onde foi isso? Lá no leste dos Estados Unidos, lá em Nova York, parte da Inglaterra, às 10 horas da manhã. William Herschel, um astrônomo, ele disse o seguinte, que nunca após esse acontecimento se viu algo tão grandioso. A lua escurecer, o sol escurecer às 10 horas da manhã e o sol, né, a lua, ou melhor, se transformar em sangue, ficar vermelha como sangue. E o terceiro fato ocorreu no dia 13 de novembro de 1933, quando uma chuva de meteoros caiu também na América do Norte, conhecido como a chuva de Leônidas. Tudo isso estava previsto. Esse foi um dos sinais descritos na Bíblia, um pouco antes da volta de Jesus. Existem vários sinais. Eu decidi começar hoje com um sinal na natureza. Existem alguns textos aqui, o nosso tempo já está passando rapidamente. Eu queria ler com você o livro de Lucas, capítulo 21, que traz um texto muito importante para nós. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, como já mencionamos. Na terra, angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Além de sinais que haveriam no céu, a Bíblia descreve o seguinte, que haveriam sinais no próprio ser humano. Eu e você somos um sinal de que Jesus está voltando. Como? Homens desmaiando de terror. O medo do caos cósmico causara um medo repentino nas pessoas. E Jesus, sabe o que ele faz em Lucas 21? Jesus, ele associa as forças da natureza, os sinais do céu, ao medo das pessoas. Antes da volta de Jesus, as pessoas ficaram com medo do quê? Daquilo que elas veem no céu, das pandemias, dos terremotos, dos tsunamis. Isso também seriam sinais de que Jesus está voltando. O texto diz assim que as pessoas desmaiariam de terror. A última parte do versículo diz assim que o principal motivo para os seres humanos desmaiarem de terror é o abalo dos poderes dos céus. E aqui, o livro de Apocalipse, ele menciona no 6º selo, a gente não vai estudar isso, que também as pessoas desmaiariam de terror antes da volta de Cristo Jesus. Então, os sinais que a gente começou a estudar hoje aqui é o sinal na lua, que se transformou em sangue,
o sol que se escureceu às 10 horas da manhã, estrelas que caíram, né, como asteroides, e as pessoas com um medo tremendo nos dias de hoje, pelos sinais que elas têm visto na natureza. Nós vamos orar nesse momento. Amanhã eu quero apresentar pelo menos mais 2 sinais, a gente vai se aprofundar nos próximos sinais. Eu espero que você continue acompanhando a gente, divulgue esse programa, compartilhe, siga as nossas redes sociais, o nosso Instagram também. E não se esqueça de uma coisa: se as pessoas desmaiarão de terror, aqueles que confiam em Deus, eles terão paz no coração. Deus trará paz. Que Deus te abençoe e que você não tenha medo da volta de Jesus, mas que você tenha esperança nesse Jesus que está voltando. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse nosso primeiro encontro. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ensine a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.